Warren, ela organiza ali um estudo para descobrir quem matou o Kennedy, que parece que até hoje a galera ainda não sabe, né, quem matou. Mas a comissão Warren, o objetivo era, junto com a CIA, todo mundo que discordasse do resultado oficial de que Lee Harvey Oswald teria matado Kennedy, né? Que depois foi morto, né? Foi morto logo em seguida, né? Qualquer um que discordasse dessa opinião, eles montaram uma estratégia de bombeiro, como a gente chama, né? Que é apagar incêndio, de reputar o cara como teórico da conspiração. Então, a teoria da conspiração surge para tentar descredibilizar todo mundo que não concordou com a tese oficial de que Kennedy foi assassinado única e exclusivamente por Lee Harvey Oswald, né? Então, a gente olhar para o 11 de setembro e pensar, lá vem teoria da conspiração. É teoria da conspiração a partir do momento que a gente não tem nada documentado, mas a partir do momento que a gente tem documentação, aí o negócio já fica mais interessante, né? Muito mais interessante. O que aconteceu logo em seguida? Qual foi a primeira? Já foi terrorismo logo de cara? Porque faz muito tempo. Deixa eu falar da minha história, que não é tão boa quanto a sua. Sim, 24 anos. Inclusive, atrás. O pessoal tá colocando aqui 2 torres e uma rola. Já me chamaram de manja-rola. Quem nunca manjou uma rola, atire a primeira pedra. 2 torres. Principalmente uma sucuri na tua frente, meu irmão. Pô, é porque tu não viu uma sucuri ainda. Senão tu ia manjar também. Ou então tu não chegou nesse ponto na hora de servir o exército. Mas na minha época, além de ficar pelado, eu tinha que assoprar aqui. Assoprava, e foi terrível, porque o cara falava sopra. Também com vocês? Aí o cara falava sopra, maluco, tá, esse é rendido, sai. Aí eu escutava o coração, esse aqui tem arritmia, pode sair. O cara, pô, eu tenho arritmia, tem, pode sair. Aí o cara ficava preocupado, né? Pô, descobria lá, caraca, né? Então foi engraçado. Mas a minha foi muito sem graça, porque eu tava indo pra uma editora. Tinha uma reunião numa editora nesse mesmo horário, e lá no caminho da editora a gente escutou por rádio. Quando cheguei na editora a gente ligou a televisão e aí viu tudo, né? Então, sem graça, mas eu lembro exatamente como foi. Eu ainda tomei aquela pegadinha de falar que eu ia ter que ir pra Terceira Guerra Mundial, né? Já pensou? Acho que eu comecei a ficar com o cabelo branco naquela época. Pois é. Mas então, Daniel, qual foi a versão logo de cara que soltaram? Cara, tem uma série de... Quando você pega, você faz um histórico, né, do que a cobertura jornalística fez, você vai ver uma série de informações contraditórias. Algumas informações interessantes vão dizer, os prédios foram demolidos, né? Tem muita gente, alguns da equipe dos bombeiros lá falaram, na hora que porque tinham bombeiros lá dentro, morreram vários bombeiros, que eles entraram. Sim. Entre a colisão do avião até o prédio vir abaixo, demorou horas, né? Demorou algum tempo. Então tinha muitos bombeiros ali dentro do prédio. Alguns conseguiram sair com vida, né? Saíram na última. E aquelas imagens do pessoal se jogando também é muito São terríveis, né? Muito pesado aquilo, cara. Só uns pontinhos assim. Será que a plataforma aceita bem isso aí? Às vezes aceita. Será? Bom, não sei. Então cuidado aí. Vê a foto antes. Vê se... O pessoal falava, gente... Você vê... Peraí, só um pouquinho. O pessoal tá falando que o Vilela se alistou no exército romano. Bloqueia esses caras. Eu ia falar um pouco isso. Não parece, mas o Vilela é 10 anos mais velho que eu acho, pelas minhas contas. Ele já tinha passado a época de servir o exército há muito tempo. Alistou... Essa foi a primeira vez que eu vi. Isso é muito bom. Eu ia dar essa zoada. Exército romano. Ainda bem, né, cara? O exército é muito mais top, né? Exato. Pô, de alto nível, né? Então, cara, é engraçado você... É engraçado não, é estranho você ver os caras falando, pô, eu saí do prédio, eu ouvi os barulhos, bum, 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 bum. Aí você vê filmagens, cara, das janelas explodindo sequencialmente. Verdade. Bum, 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 bum. Ou seja, eu acho que o calor no metal não provocaria isso dessa forma, tá? Inclusive, a gente falou sobre o George Bush. O George Bush não ficou surpreso. Cara, ele não ficou surpreso. Você lembra, cara? Eu lembro. Ficou com uma cara meio atônita, assim. Mas, assim... O que tá em jogo ali quando a gente tá falando em George Bush? George Bush estava começando o governo dele, sim, estava no primeiro ano. Filho, né? Filho, o George W, né? O outro é George Herbert Walker Bush. Esse é só George W. Bush. E o pai tinha sido presidente também e tinha sido diretor da CIA, o que gera mais um nível de curiosidade na história. O George Bush, ele tinha, a gente não pode esquecer, primeiro, ele estava disputando a presidência com Al Gore, e aí o que acontece? Na contagem de votos ele perde. Só que aí, curiosamente, o seu irmão Jeb Bush era governador da Flórida.
E aí, eles conseguiram aprovar uma recontagem e eles mudaram exatamente o número de votos na Flórida, onde o seu irmão era governador, e aí ele venceu depois de ter sido declarado derrotado no início. Não lembrava disso. Então a história já começa estranha, fora do normal, assim. Agora, e se eu falar pra você que o George Bush, ele não tem só um irmão chamado Jeb Bush, ele tem um irmão chamado Marvin Bush também, que é o irmão mais jovem. E sabe o que é esse irmão mais jovem aí, qual empresa que ele dirigia? Não. Ele dirigiu uma empresa chamada Securacom, que é uma empresa de segurança, tá? E essa empresa também era conhecida com outro nome, que é Stratezec. Essa empresa é a empresa que fazia a segurança do World Trade Center. Vocês acreditam nisso? Altas curiosidades, né? Tô falando tudo fato documentado. Tudo fato. Fato. O irmão era governador, a recontagem na Flórida ele venceu e por aí vai. E o que é mais estranho é que outro parente desses irmãos, que é o Wirt Walker III, que é primo deles, também fazia parte dessa empresa, e essa empresa tinha feito manutenção algum tempo antes ali do prédio, nos dias que antecederam os eventos, tá? Então, assim, Daniel, você tá querendo dizer que tem algum envolvimento? Não tô querendo dizer nada, meus amigos. Não façam inferência, não coloquem palavras na minha boca, né? Outro dia eu falei, o míssil saiu, atingiu exatamente um prédio e que tinha uma programação para demolir o prédio. Aí os caras estão falando, você quer dizer então que acertaram? Não tô querendo dizer nada, meu irmão. Tô relatando notícias. Então. O prédio atingiu e tinha programação para demolir. Exato, cara. Não tô... É você que tá inferindo isso, não sou eu. Se eu quiser falar, o Bush estava envolvido, eu falo, mas eu não falei isso. Eu só estou apresentando fatos, você exercita a sua criatividade, né? O Use Your Illusion, né? Lembra de um álbum a gente que é das antigas, do Guns N' Roses? Use Your Illusion, volume 1, volume 2. Um era meio amarelo, o outro era mais azulado. Vê essa capa, não tô lembrando. Legal pra caramba. Então, use a sua ilusão. Aí é o pessoal pendurado, olha, cara, cena que impressionante. Terrível. Agora, eu não sou engenheiro, nem empreiteiro, nem nada. Eu tenho a impressão que o fato da estrutura do prédio ser metálica não facilita o seu colapso, mas atrapalha, na minha opinião. Porque você não consegue derreter um prédio lá no topo, lembrando que o prédio foi atingido. E vai derretendo embaixo, né? Lá embaixo, o que é mais estranho. No subsolo, né, na base do prédio, ficou um incêndio durante 100 dias. O quê? 100 dias. Fica saindo fumaça lá, fogo, eles não conseguiam apagar de jeito nenhum. Então, assim, olha lá, ó, User Illusion. Lembrei. É que você só ouvia só lambada, só nos gostava de rock, né? Nessa época eu não tava escutando Guns N' Roses, não. Ficava só no... Lembra daquelas calcinhas, né, cara? Era bom que ia dançar apertadinho, né? Tal. Eu não tinha muita ginga, eu ficava só observando, né? Pensando até, meu irmão, quem diria, tu baila bem, hein? Né? O cara mais comportado, né? Chega e se solta na festa. Então, assim, a gente falou da estrutura metálica e da estrutura do prédio. Os primeiros reportagens jornalísticas, algumas falaram o prédio foi demolido, os outros falaram o prédio foi implodido. Nós vimos as bombas de implosão explodindo, porque tem um protocolo de implosão de prédio, né? Sim. E esse argumento de que um abalo sísmico derrubou a Torre 7, entre outros prédios, eu acho... apesar de eu ser leigo nessa área, né, de demolição de prédio, mas eu acho altamente improvável, inclusive porque a gente não pode esquecer, em 1993 o World Trade Center já tinha sido alvo de um atentado terrorista. Então esse prédio ele tinha uma resistência monstruosa, absurda, fora do normal. Agora, o que é estranho é a gente lembrar que um dos arquitetos do prédio, ele tem uma entrevista, eu não consegui separar o link aqui para vocês, mas cada um pesquise depois aí, se você puder. Imagem? Aí você vê que o outro foi mais em cima, tá vendo? E as duas torres caírem assim, meio que sequencialmente, fica um negócio assim... Assim, vamos supor que uma torre cai, a outra não cai. Ou as duas torres não caem. Ou não cai totalmente. Não cai totalmente. As duas virarem pó ao mesmo tempo... É muito estranho. Eu acho que fere um pouco o bom senso. Tá? Eu creio que esses dois impactos, pelos estudos aí de especialistas que eu já acompanhei há muitos anos, não seriam suficientes para trazer abaixo essa estrutura toda. De forma nenhuma. E mais essas filmagens que mostram as janelas explodindo sequencialmente e o barulho, pum, pum, bum, 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 bum. E você vê os bombeiros falando, foi uma demolição controlada. Eu acho que eles estavam achando que os terroristas implantaram bombas no prédio e além do impacto, eles implodiram o prédio, né? Então, são várias histórias estranhas aí. E a quantidade de fumaça que subiu, né? Olha. Cara, a quantidade de fuligem, né?
Foi realmente um negócio E depois assim, apareceram terrível. muitas imagens, né, de quem tava no solo.